O santo do dia 26 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Zeferino e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de agosto. São Zeferino tornou-se Papa e permaneceu à frente da Igreja Católica por cerca de 20 anos. Além disso, viu-se diante da heresia modalista, que tinha uma concepção errônea da relação entre o pai e o filho, e ele foi o primogênito dos papas que foram interrogados em Calixto, na Via Ápia. O Papa, no ano 199, no século II, no período de terror de Sétimo Severo, imperador romano, o Papa Zeferino lutou contra o modalismo e a heresia, que tinha uma concepção errada da relação entre o pai e o filho. Encarregou o seu diácono Calixto para construir o cemitério da Igreja de Roma, na Via Ápia, aonde foi sepultado o primeiro Papa, o apóstolo Pedro. Enfrentou um período difícil, tumultuado, com perseguições para os cristãos católicos e da heresia entre eles próprios, que abalou a Igreja mais do que os próprios martírios. As heresias residiam no desejo de alguns em elaborar só com dados filosóficos o nascimento e a vida e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A confusão era generalizada. Uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo. Havia aqueles que, profetizando e pregando o fim do mundo. O Papa Zeferino, que não era teólogo, foi muito sensato. Amparado pelo poder do Espírito Santo, livrou-se dos hereges. Para isso, uniu-se aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, dando enfim ao tumulto, livrando os cristãos da mentira e do herrerismo. O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial. Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calixto, um pagão convertido, membro do clero romano, que depois foi o seu sucessor. Ele determinou que Calixto organizasse os cemitérios cristãos, separados daqueles dos pagãos. Isso porque os cristãos não aceitavam cremar os seus corpos, também queriam estar livres para tributarismo e o culto dos mártires. O Papa Zeferino conseguiu que os nobres famílias cristãs, possuidoras de tumbas amplas, profundas, transferissem-nas para a igreja. Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras nas laterais, e foi abrindo os túmulos para os cristãos e para os mártires. Todos esses complexos deu origem às catacumbas, mais tarde chamadas catacumbas de Calixto. Esse foi o longo pontificado de Zeferino, encerrado pela a intensificação da perseguição, pela proibição das atividades da Igreja Católica imposta pelo imperador romano Zeferino Severo. O Papa
São Zeferino, foi martirizado junto com o bispo Santo Irineu no século III, no ano de 217, e foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir em Roma, na Itália. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de agosto. A comemoração de São Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saudou Abraão no livro do Gênesis no Antigo Testamento. Em Roma, no cemitério da Basileia, junto à Via Salária Antiga, São Maximiliano, mártir no século II, no ano 190. Em Salona, na Dalmácia, Cilícia, na Croácia, Santo Anastácio, prisioneiro, martirizado no século II, no ano 199. Em Cesareia, Ágela de São Vítor, mártir, conhecido por a morte de, segundo a tradição, crucificados num sábado, no século III, no ano 250. Em Bérgamo, na Transpânia, hoje na Lombardia, na região da Itália, Santo Alexandre, mártir no século IV, no ano de 301. Em Achillier, na Gália Leonesa, atualmente na França, São Eleutério Bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 520. Em Yusuiro, no Japão, o beato Joaquim Wang Seifrion, pai de família, martirizado no século XVII, no ano de 1606, pelo imperador japonês, num barco na prisão ancorado no largo de Rostofert, no litoral da França, o beato Tiago Rosdert, presbítero da Ordens Carmelitas, martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Lapouense, na França, Santa Joana Isabel Brichette Agres, virgem, que durante a Revolução Francesa ajudou Santo André Humbert Flanzer. Foi martirizada no século XIX, no ano de 1838. Em Belém, na cidade da Terra Santa, Santa Maria de Jesus Crucificado, Maria Bolfred, virgem da Ordens Carmelitas Decalcadas, que enriquecida com os dons místicos, uniu-se à vida contemplativa e singelar e caridade. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1878. Em Liria, na cidade da província de Valência, na Espanha, Santa Teresa de Jesus Lancer, virgem, que no Instituto Anunciais, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1897. Em Valência, também na Espanha, o beato Ambrósio Berkowitz e Luiz Velas Mateliers, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Ardeniz, na província de Alcácia, também na Espanha, o beato Pedro Bonizzi, Alexandre Malskies, presbíteros da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Félix Vitti Tambel, religioso da Sociedade Salesiana, martirizado na mesma perseguição no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Malanca, na Espanha, os beatos Fortunato Merigos Vegas e o presbítero Luiz Guitierre Calço, religiosos ambos da Ordem de Santo Agostinho, martirizado no século XX pela Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, na capital da Espanha, a beata Maria dos Anjos Guinás Mares e Ângela Benetina, virgem da Congregação das Irmãs Zeladoras do Culto Eucarístico de Palma, Maiorca, na Espanha, faleceu martirizada no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Na fortaleza de Guanza, perto de Huancas, na Sibéria, na região da Rússia, a beata Laurencia, virgem da Congregação das Irmãs de São José, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1952.
Em Roma, na Itália, a beata Maria Beltrame Costier, mãe de família, que, passando a vida com seu esposo, numa profunda feliz comunhão de fé e caridade para o próximo, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1965. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de agosto, dia que a Igreja celebra a história de vida de São Zeferino, Papa, que lutou contra os hereges.